Olá, querido, a paz e graça do Senhor Jesus esteja contigo. Seja bem-vindo ao canal Vida Renovada da IPR Ponto dos Volantes. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, dê um like, se inscreva e nos ajude a divulgar o nome de Jesus por onde quer que este canal alcançar. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Colossenses 1, versículos 9 e 10, que diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Palavra poderosa. Paulo começa esta epístola à igreja de Colossos, trazendo a esta igreja alguns elogios. Ele fala da fé desses irmãos, nos versículos 3 a seguir. Ele fala da esperança que eles tinham na vinda no céu, na morada com Deus. Ele fala também do amor desses irmãos uns para com os outros. Era uma igreja dinâmica, uma igreja poderosa ali em Colossos. E no texto lido aqui, Paulo está trazendo a esses irmãos, está orando por esta igreja, está trazendo a Deus petições em favor dos cristãos de Colossos. E o que nós iremos aprender aqui neste momento é muito interessante. Paulo está trazendo esta mensagem poderosa na sua oração e o pedido de Paulo para os irmãos de Colossos. E o primeiro pedido era para que os irmãos fossem cheios do conhecimento da boa vontade de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha que interessante. Paulo, sabedor das qualidades desses irmãos, ele agora está orando a Deus, está clamando ao Senhor, para que esses irmãos sejam cheios do conhecimento da boa vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, às vezes, não é a sua nem a minha vontade. Isaías 55, versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Jesus está ensinando os seus discípulos, ele traz aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta era a oração de Paulo para a igreja de Colossos. Paulo também, na sua oração, ele está orando ao Senhor para que esses cristãos ali, para que os irmãos ali em Colossos pudessem viver uma vida digna diante de Deus. Muito interessante. Paulo está orando para que os irmãos pudessem viver uma vida piedosa, uma vida sacra, uma vida transformada, uma vida renovada pelo poder de Deus. E para viver uma vida dignamente diante de Deus, querido, precisamos compreender que devemos agradar a Ele em tudo. O versículo 10 fala sobre isso. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A oração de Paulo para os irmãos de Colossos é para que eles pudessem viver uma vida digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Olha que interessante, devemos agradar a Deus em tudo. A maneira de viver, de agir, de reagir, devemos agradar ao Senhor. Paulo chegou a escrever: não mais vivo eu, mas Cristo quem vive em mim. Além de agradar o Senhor em tudo, Paulo está trazendo nesta oração, pedindo a Deus para que os irmãos de Colossos tenham uma vida produtiva diante do Senhor. Interessante demais. Paulo está orando para que esses irmãos pudessem ser produtivos, né? Frutificando em toda boa obra, versículo 10. Olha, João 16, versículo 15, Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis frutos,
e os vossos frutos permaneçam. E nesta mesma oração, Paulo está clamando ao Senhor para que os cristãos de Colossos pudessem crescer no conhecimento de Deus. Olha que oração interessante. Crescer no conhecimento do Senhor. Olha, crescendo no conhecimento de Deus, versículo 10. A Bíblia diz, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero finalizar aqui neste momento, trazendo ao seu coração qual deve ser o principal motivo das nossas orações. Às vezes oramos para tudo, não é? Oramos para cura, não é errado. Oramos para a prosperidade, também não é errado. Oramos para ter uma vida de paz, também não é errado. Mas o principal motivo da oração de Paulo podemos trazer para os nossos dias atuais, que devemos orar ao Senhor para que possamos ser cheios do conhecimento da boa vontade de Deus. Possamos orar para viver uma vida digna diante do Senhor, uma vida produtiva, uma vida gloriosa diante de Deus. Possamos orar para que possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, a minha oração para você é esta, para que você venha a ser nessa geração um cristão parecido com Jesus. Que as suas atitudes, que o seu viver sejam para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dá uma vida de paz e alegria, agradando o Senhor em tudo, orando com propósito diante do Senhor.